E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Cara, hoje eu vou conversar com vocês, coisas livres, desabafo, cruzar vários assuntos. Na verdade, o tópico inicial que eu marquei é para dizer como é ruim ser uma pessoa tensa. Mas aconteceram várias coisas ao longo do dia. Hoje é domingo, dia 12 de novembro. Agora deve ser 7 horas, por aí. E, nossa, eu tô exausto, mano. Eu tô acabado, velho. Eu vou compartilhar com vocês. Antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Vou te convidar para ser membro, caso você não seja ainda. E caso você queira comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br. Mano, eu tô numa exaustão física, mental e emocional gritante, velho. Gritante. E por mais que eu relute, né? Porque eu tento trazer tudo pra razão, pra ciência, pra consciência. Impressionantemente, né? Aceitando o mistério da vida, a fatia subjetiva espiritual e energética, ela tá muito alta. Ela tá muito viva. E, pois bem, né? Vocês que me acompanham, tem várias coisas aqui, né? Uma conversa para quem me acompanha já tá mais ou menos por dentro. A gente acaba vivendo junto, né? É engraçado isso. Vocês que conversam comigo, as pessoas que trabalham comigo, a gente acaba convivendo junto de forma digital. Hoje eu tenho priorizado muito, né, o aspecto da paternidade, que já é uma natureza totalmente leve. Tem inclusive um vídeo que eu compartilhei falando isso. E o trabalho. E as demais áreas, elas estão caminhando de uma forma tranquila. Mas hoje foi um dia que eu fiquei tenso, sem grandes razões e motivos. Na verdade, nada específico. Talvez a exaustão física e mental e sentimental por constantes resiliências, né? E aí eu me peguei hoje, durante o dia, no período da manhã, muito tenso, cara. Eu tenho uma natureza pragmática que entra, com certeza, em traços e quadros de toque, né? Até pela natureza da adicção, não preciso ir longe. Aquilo que eu falo, todo e qualquer tipo de aspecto vinculado à doença mental, ele é vivido e traduzido pela adicção. A adicção é realmente ampla dessa forma. Ela tem a tríade do egocentrismo, obsessão e compulsão, mas ela é muito mais do que isso. E vício é muito mais do que isso. E recuperação é muito mais do que isso. São aspectos da existência. E hoje eu tava ali, cara, os meus comportamentos, eles começam a ficar repetidos, cara. Eu entro numa necessidade de controle externo. Quando eu começo a ter muitas necessidades de controles externos, é porque eu não estou muito bem internamente. Quando eu estou bem internamente, as coisas elas conseguem, eu consigo viver as coisas numa fluidez mais natural. Quando eu preciso controlar toda e qualquer situação, eu vejo que eu já não estou tão bem. É diferente de organizações, programações, combinados que exijam, né, atenções de horário, comprometimentos, responsabilidades, aspectos com terceiros, que aí sim eu tenho uma seriedade, mas em fenômenos mais naturais, cara, eu fico realmente atrapalhado, sabe? E eu tava perturbadão hoje, assim, vocês estão vendo como eu tô abatido, né? Tava na praça hoje, aí um senhor virou pra mim e perguntou assim:
eu tava andando, um senhor virou para mim e falou: "Você precisa de motorista?" Eu falei: "Não preciso não, muito obrigado, mas você pode ir ali na igreja, que as pessoas provavelmente saiam da missa e talvez precisem." Eu achei que ele fosse algum profissional de transporte. E ele falou: "Não, não, se você precisa contratar um motorista." Eu falei: "Eu não preciso." Aí ele baixou a cabeça assim e falou: "Então é hoje que eu vou me jogar em frente de um ônibus." Aí eu parei, eu falei: "Não, hoje você não vai se jogar na frente do ônibus." E ele começou a chorar. Eu não lembro a idade dele, talvez seja 58. Ele não tinha 60. Era uma variação de 50 com algum final par, 56 ou 58. E eu falei: "Hoje você não vai se jogar na frente do ônibus. Hoje você não vai tirar sua vida." Na hora eu fui ativado. Aí ele tomou um susto com a minha resposta, né? Olhou assim nos meus olhos, abatido. E começamos a conversar. Eu sentei do lado dele. Ele me contou toda a história. Eu não vou entrar em detalhes porque de repente ou é uma história real que, sei lá, alguém pode ouvir e saber que é dessa pessoa, ou é um golpe e alguém pode ter vivido o mesmo tipo de golpe. Mas eu acredito que não seja golpe porque aconteceram outras coisas que eu vou contar. E aparentemente não era um golpe. No final das contas, ele me contou uma história muito intensa. E é aquilo. Nós que estamos aqui, eu que estou aqui, eu que sou o que sou, infelizmente, mesmo que eu pulse e tenha momentos maravilhosos de vida, eu também dialogo com a morte, o fracasso, a derrota, a vontade de usar, fissura já não, mas esses aspectos, né, mais depressivos e suicida, e vontade de usar em níveis mesmo que superficiais, mas aparecem. Mas lembrando que ano passado eu tive vontade muito intensa por um longo período, busquei ajuda e consegui trabalhar, né? Por fim, conversei com esse senhor. Ou ele era um ótimo ator, mas eu acredito que seja verdade. Ele estava muito aflito e ele me contou coisas reais. Ele quis mostrar coisas e aí que entrou uma pequena confusão em ser de repente um golpe ou não. Eu falei: "Eu não preciso ver nada. Eu acredito no que você está dizendo." E aí ele tomou um outro baque. E aí ele conversou mais um pouco. Ficamos ali uns 10 minutos, até porque eu estava ali na praça, meu filho estava com os amiguinhos, os outros pais, passava por perto e eu também não queria ali tirar a minha atenção e também não misturar as atmosferas. Mas eu senti que eu precisava conversar com esse senhor por algum período e assim foi. Nesse instante eu fiquei muito sensibilizado, porque eu fiz uma pergunta muito assertiva, né? Perguntei se ele bebia, se ele usava droga. Ele falou que não, uma pessoa religiosa, e estava apenas com dificuldade de desemprego e filhos passando fome. E eu acreditei nele. Eu sou uma pessoa falha, cheia de erro, não sou dono de nenhuma verdade. Fiz coisas muito ruins, não coisas de agressão, de violência, nem mesmo
de aspectos criminais e tráfico, e também não estou entrando em juízo de valor sobre nada disso, mas os meus erros foram nas sensibilidades emotivas das pessoas que eu me relacionei, as minhas perdas com grandes conquistas que eu já tive, a minha inabilidade de viver, junto à questão do uso de álcool e drogas. Eu já menti em relacionamentos, em aspectos familiares. E é aquilo que eu falo, eu acredito no bem. Eu me esforço hoje para viver o bem. E ainda assim eu falho. Às vezes eu posso fazer algo numa intenção de bem e ainda assim cometer um erro e de repente gerar algum tipo de mal, né? Tô dizendo tudo isso porque eu acreditei na história desse senhor. Eu senti ali que o choro era sincero. E aí, obviamente, eu retomei ali com meu filho, os amiguinhos, os pais, ficamos ali. Depois, talvez, de umas 2 ou 3 horas, porque estava rolando um evento na praça e ficamos bastante tempo. Quando eu fui embora, o mesmo senhor ainda estava ali, desolado, sentado, com a cabeça assim. E aí, por fim, eu acreditei ser verdade. Ele não me pediu dinheiro, ele, em desespero, compartilhou a sua história. Queria vender um relógio para poder voltar com comida para os filhos. De novo, não importa. O ponto dessa conversa toda é o seguinte. Eu saí de lá muito triste, porque tem muitas pessoas vivendo muitas realidades desse tipo, sabe? Ao mesmo tempo tem muitas pessoas superando e conseguindo viver bem. Eu sei que o dia se estendeu e aí aconteceu um episódio que me deixou muito sensibilizado. E eu fiquei realmente em choque, sabe? Primeiro porque eu tento zelar princípios e valores. E quando eu me exponho aqui com as minhas fraquezas e digo que eu sou um cara falho, cheio de erro, é verdade, mas eu venho tentando de fato fazer coisas que eu acredito que sejam de bem. E eu tenho algumas intimidades que conferem os meus valores e que se algo acontece nisso, eu me sinto muito abalado. E hoje me deu um tilt e eu me senti completamente assustado. E é isso que eu quero falar com vocês. Na verdade, não era nem sobre a tensão, mas é que deu para misturar as histórias. E eu tô mostrando como aconteceram episódios sensíveis. E por fim, eu tô chegando no que eu realmente quero compartilhar com vocês. Desde criança, eu imaginava coisas e sofria por essas coisas de uma forma muito intensa, cara. Eu projetava histórias, eu entrava em desespero e aquilo me deixava completamente em pânico. É óbvio que todos os aspectos psais, científicos, medicinais, que seja, espirituais, energéticos, todos eles conseguem tentar explicar e conseguem atuar em determinados estágios. E eu trabalho todos esses campos. E eu hoje me vi por alguns instantes igual. E eu já passei por vários momentos assim. O que eu quero dizer é o seguinte. Não necessariamente por causa do álcool e da droga, mas eu tive muitos episódios assim, usando, e aí obviamente eu estava nos aspectos de delírio, alucinação e paranoia,
ainda limpo ao longo desses 11 anos, sóbrio e abstêmio, sem lápis recaído volta ao uso, eu também já tive momentos assim, mas fazia tempo que eu não tinha um tão intenso. E é muito interessante, cara, porque é uma certeza num desespero de dar merda, de que vai acontecer alguma bosta. E eu sei que pessoas têm isso, porque eu converso com pessoas assim. E a minha prática, e é por isso que eu tô compartilhando com vocês, é que eu sei, hoje eu consigo identificar muito mais rápido, né? Antes demorava mais, eu sofria mais. Então, quando eu identifico que eu entrei nesse nível, cara, de loucura mesmo, hoje eu entrei, mano, em desespero com coisas que nem tem o porquê acontecerem e existirem. E hoje o meu grande apego é o aspecto da paternidade e do trabalho. E é até estranho, né? Porque muitas vezes eu converso com vocês sobre o fato de querer usar ou tirar a vida, que é uma realidade. Mas hoje o grande desespero que eu tive foi em perder a possibilidade da paternidade e do trabalho. Eu me emocionei agora porque eu fiz uma luta hoje, cara. Cara, é muito difícil porque tem pessoas que vivem coisas desse tipo e não tem as ferramentas que eu já descobri pra mim. Não tem nada e nem ninguém de repente pra pedir ajuda pra fazer. E por mais maluco ou fraco ou covarde que pareça, cara, são coisas que pessoas passam, mano. E eu precisei ali me recolher em alguns instantes e olhar pra mim e entender que eu só tava num surto. Pode ser aspectos hormonais, neurológicos, espirituais, não importa. Mas deu um tilt muito forte, cara. Eu compartilho aqui tilts constantes, mas esse entrou numa intensidade em que eu falei, cara, eu não posso perder a oportunidade, a chance e a alegria de viver e estar livre em vida, em amor, em saúde e verdade para o meu filho, para minha filha, para as pessoas que eu gosto, para vocês. E aquilo me consumiu por alguns instantes. E eu precisei retomar uma série de consciências que faz parte de todas as coisas que nós já temos aqui para poder me reconectar. E isso não é rápido. Eu falei, né? Deve ser 7 horas agora. Esse tilt eu devo ter tido lá pelas 3h30, 4 horas da tarde. E eu fui me recompor há pouco. Talvez 6 horas, 6h30. Eu me restabeleci há pouco. E eu quis compartilhar com vocês. Porque sim, agora eu me restabeleci. Eu posso ainda ter as sensações do que eu delirantemente tive, né? Num surto mesmo, por qualquer ordem, natureza ou qualidade, interna ou externa, não importa, real ou subjetiva. Mas agora eu me aprumei, eu restabeleci a consciência. Então eu estou compartilhando com vocês, porque agora, obviamente, 20 minutos, já deve ser 7h30 ou 8 horas, não sei. Eu vou me desligar. Já falei com todo mundo que eu precisava, já fiz tudo que eu precisava, tudo que eu necessito tá tudo tranquilo, os controles externos, né? E vou tomar um banho e assistir um filme, uma série e vou me desligar, vou baixar. Mas eu quero deixar registrado isso, cara, o nível de empenho e de realidades que acontecem com algumas pessoas tão intensas como eu. Porque se nesses momentos você não tem
ferramentas e conhecimentos ou pessoas suficientes, até porque eu compartilhei isso com pessoas queridas, disse, cara, só me escuta, tô aqui desabafando para eu reaprumar. Na verdade, acionei também algumas coisas importantes, né? Acionei alguns escalões de alto níveis, assim, para poder me escorar numa certeza de tá tudo bem. E fui me reconectando. E aí, por fim, hoje tá uma noite super gostosa, uma noite quente, gostosa. Eu fui comer um lanche andando numa noite quente, gostosa, já fui me reconectando. Aí fiz algumas práticas para quem já conversa comigo conhece, quem trabalha comigo conhece bastante. Então eu encostei na árvore como quem não quer nada para me conectar com a vida, com a terra. Olhei o céu, uma nuvem branquinha passando no céu escuro, uma estrelinha lá no fundo. Aí senti, né, a textura da árvore, aquele arzinho quente da noite, as pessoas, as famílias, os carros, me vi, me alimentei, me reconectei, cara. Mas assim, eu só quis compartilhar que dentro de todas as coisas que acontecem na vida, tem muitas pessoas vivendo bem. E realmente existem muitas pessoas vivendo grandes dificuldades, cara. E não importa o que aconteça, na natureza da adicção, em algum momento pode existir alguma coisa que te deixe desequilibrado e muitas vezes ela talvez não seja real. Nesses momentos, se você não estiver atento e se você não conseguir trabalhar isso, essas coisas elas vão se acumulando e podem estourar em algum momento no aspecto de uso. Eu já passei muitas dificuldades onde eu não tinha essa sagacidade, né, de percepção mais apurada. Muitas coisas iam acontecendo e eu ficava nesses estágios e não conseguia muitas vezes superá-lo, e eles eram meio que adormecidos, mas não compreendidos, e devido a outras dificuldades eles apareciam mais fortes, que foi o que aconteceu comigo ano passado, né? Eram naturezas parecidas, que resultaram num momento de vontade de usar muito forte, inclusive de tirar a vida. Mas hoje é interessante porque eu tenho uma pulsão de vida muito real. E hoje que eu me deparei com uma situação em não ser possível estar vivo, presente, livre em amor, saúde, verdade, me deu um desespero. E eu vou deixar isso registrado com vocês para eu lembrar a minha sede em viver, em estar livre em amor e verdade para o meu filho, para minha filha, para vocês, para meus familiares, para meus amigos. Para eu não esquecer disso, eu estou deixando isso registrado para mim de novo. Eu sei que essas dificuldades são por todas as outras coisas que vêm acontecendo, mas hoje vai ficar registrado isso, cara. Porque eu quero viver, mano, eu quero ser feliz, velho, eu quero viver o bem, mano. Eu quero viver o amor, eu quero viver a verdade, eu acredito nisso. Eu já vivo mais do que isso. Eu quero conseguir contemplar e viver e gozar esse fruto que já é real. E por isso eu tô compartilhando com vocês. Para vocês continuarem lutando, cara. Aproveitando os momentos bons e quando tiverem momentos difíceis, assim como eu estou ilustrando, cada qual com o seu qual, saiba que você não está sozinho. Peça ajuda, faça o que for possível, não use, não tire a vida, tente não fazer qualquer outra coisa que possa piorar a situação. E para encerrar, né, eu comecei falando no começo,
sem redundância, sobre o desgaste, né, físico, mental e emocional, mas de uma certa maneira misteriosa, a subjetividade espiritual, ela tá muito alta, né? Eu tenho me deparado com constantes respostas dentro desse enigma, né? Dessa subjetividade, na qualidade energética, espiritual, como se fossem respostas mesmo de superação de provações. Porque constantemente eu tenho várias opções para várias coisas, né? E eu tenho optado sempre para aquelas que me deixam mais reservado, preservado. Eu vou zelando um bem. Mas ainda assim as dificuldades elas existem e isso é comum para todos, obviamente. Assim como, na verdade, é um grande prisma onde eu posso enxergar, como eu falei agora, tudo de uma forma boa como é. E não somente com dificuldades. Eu não precisaria estar enxergando nada do que eu estou vivendo com dificuldade, mas eu não consigo transformar esse pensamento de uma forma tão simples e o meu sentimento ele está fragilizado. De qualquer maneira, eu tenho sentido uma energia através de todas essas respostas da vida que vem através de vocês, de pessoas ou de coisas ou de coincidências, sincronismos, sincronicidades, consciências coletivas, acaso, onde constantemente eu olho uma coisa que diz, cara, sim, esse é o caminho, continua. Cara, sim, esse é o caminho, continua. Então, misteriosamente, eu estou conseguindo ser preenchido por esse invisível de bem. Não importa que seja uma representatividade egóica. Há uma comunicação que está me alimentando para eu continuar, cara. E hoje foi muito assim. Eu quis compartilhar com vocês. E vou ficar por aqui, porque agora eu vou tomar um banho, descansar, para eu acordar bem amanhã e continuar seguindo, cultivando o bem, o amor, a verdade, deixando a vida um pouco mais leve para eu poder realmente enxergar tudo que eu já vivo de bem, de bom e tentar canalizar um pouco melhor a minha percepção em todas as coisas boas que estão acontecendo. Porque eu já sinto elas estão aí, mas eu ainda me desfoco muitas vezes. E novamente é uma fase. E eu vou continuar caminhando. Beleza? Mas é isso. Então, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Se você ainda não é membro da família FADQ e quiser ser, tem um link aqui com um vídeo contando um pouquinho, tem algumas coisas diferentes para aqueles que se identificam, pode ser bem legais. E se você quiser comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br. Valeu!